Bom dia, galerinha, tudo certo? Hoje nós vamos aprender a fazer uma guirlanda de Páscoa com ovinhos e com alguns raminhos de folhas, certo? O que eu preciso? Ó, um papel, olha aqui, ó, mais ou menos o tamanho da mão da prof. Papel pequeno. Eu peguei um papel de aquarela, que é um papel um pouquinho mais espesso que a folha de desenho de vocês. Mas se não tiverem, pode ser uma caixa dessas tipo de pizza que vem alguma encomenda que não tá com o cheiro da comida, né? Porque senão não fica bacana, né? Fazer uma guirlanda de presente com cheiro de comida. Então, cuidem para ver a parte que não esteja com nenhum cheiro, nenhum pingo de gordura, tá? Qualquer papel mais grossinho, não pode ser o papel de fazer impressão na impressora, tá? Bom, primeira coisa que nós vamos fazer, encontrar o centro desse papel. Passa duas linhas, ó, que vão se cruzar, e aqui é o centro. O bacana é usar um compasso, mas a prof não tem aqui, tá no material na escola. Pode ser uma tampa, um pratinho, tá? Aí a gente calcula o centro, ou um barbante, ó, aqui eu encontrei um bem fácil, ó. Aí a gente segura no centro, ó, e calcula, tá? Deixar aqui bem certinho, onde vai ser o centro, ó. E vai fazendo ele girar, ó. E a gente consegue fazer o círculo, ok? Segundo passo, ó, fiz o círculo bem no centro, tudo bem fraquinho. A prof até fez um pouquinho mais forte para que vocês consigam enxergar. Bom, feito o círculo, duas linhas bem fraquinhas para a gente poder escrever, certo? E aqui a prof vai escrever feliz. Eu escolhi dois tipos de letras diferentes, tá? Mas vocês podem fazer com a mesma letra, como quiserem. Então, aqui nós temos um outro tipo de letra. Bom, agora que está escrito, tá? Então, isso é só para a gente marcar mais ou menos onde vão ficar as palavras, as letrinhas. E em volta agora nós vamos começar a fazer os desenhos. Bom, se vocês quiserem, eu até vou apagar um pouquinho, porque ficou muito forte, só para vocês verem. Já dá uma apagadinha nas linhas que a gente fez. Então, todas as linhas auxiliares que nós fizemos, ó, podem ser apagadas neste momento, para depois não estragar o desenho, certo? Ó, aqui, então, nós temos o círculo que está mostrando ali, e aí a gente vai começar a desenhar. Ó. A prof vai começar a desenhar alguns ovinhos, como se fossem ovinhos de pássaros, ó, bem pequenininhos, para ficar a nossa guirlanda, ó. Então, ovinhos, lembrando que eles têm a parte de baixo um pouquinho mais gordinha. Ó, e a gente vai colocando. Esse aqui não ficou muito gordinho, não.
E vamos colocando os ovinhos. Bom, um dos materiais sugeridos, ó, é o lápis aquarelável, certo? Como que a gente usa esse lápis? A prof aqui, então, escolheu, ó, vários tons de verde, certo? E esses tons de verde, ó, nós vamos criar folhinhas. Eu vou fazer uma folhinha aqui para vocês verem, ó. Sempre uma cor mais clara e depois acrescentando as mais escuras. Porque se a gente colocar as mais escuras, fica difícil de tirar. Então, a gente vai colocando, ó, as cores mais claras, as mais escuras e criando uma folhinha. Colocando cor por cor. Com lápis aquarelável. Então, a gente quer uma folhinha bem suave. Certo? Olha lá. Isso. O que a gente faz agora? Um pincel fininho. Se vocês não tiverem um pincel muito fininho, o que a gente faz aqui, ó? Dá uma ideia. A gente pega uma tesoura, ó, e corta os pelinhos dele. Faz um corte de cabelo. Vai cortando. Peça ajuda pra mamãe. Ó, e aí vocês têm um pincel mais fininho, certo? Vou tirar os cabelos aqui. A gente limpa. Ó, o pincel que a prof cortou. Aí eu vou passar em cima da aquarela, ó, e ela vai misturar, ó, as cores e vão aparecer as folhinhas, certo? Então, aqui uma folhinha, e aqui eu vou marcar algumas folhinhas que vocês podem fazer na aquarelinha. Aqui. E a gente vai colocando as folhinhas, ó, como se fosse uma guirlanda, sempre em volta, ó, daquela marquinha do círculo que nós fizemos, ó. Os ovinhos e as folhinhas, ó. Olha lá. Então, nós temos várias folhinhas para nossa aquarelinha. Quem tiver em casa a aquarela, que é aquarelinha de bisnaga, tá? Que são essas bisnaguinhas, também pode usar. Então, a prof também vai ensinar a usar essa aquarelinha. Essa precisa de água, que a prof já tinha no pratinho, porque a prof usa bastante essas aquarelinhas, ó. Mas é só botar uma aguinha em cima, ó, que ela já fica tintinha ali, ó. Então, vamos fazer uma folhinha com essa aquarelinha, ó lá. Ó, vai misturando as cores, ó, e dá um efeito bem parecido com aquela do lápis, ó. Vou botar um pouquinho mais verde, ó. É isso aí. E aí, nós vamos montar todas as folhinhas. Para quem não tem tinta ou lápis aquarelável, vocês podem fazer de canetinha, pode fazer de lápis de cor, tinta guache, têmpera. E essa tinta guache ou têmpera, vocês podem usar ela bem aguadinha,
bem transparente que vai dar quase o mesmo efeito. Então, qualquer um desses materiais vai funcionar. Ó, o prof já fez várias folhinhas. Bom, quem quiser, quem estiver fazendo de canetinha, pega a canetinha mais escura, ó, e pode fazer todas aquelas veinhas, que é o caminhozinho, né, da seiva na folhinha. Quem estiver fazendo de lápis de cor, canetinha, tudo dá para fazer, ó. Até mesmo com a tinta. Então, algumas folhinhas ficam bonitinhas, que elas ficam com cara de folhinha de verdade, ó. Então, a gente pode fazer mais uns detalhezinhos, deixar mais bonitinha ainda as nossas folhinhas. Então, fica a dica dos caminhos, né, da seiva, onde passa a comidinha da folhinha. Próximo passo, os ovinhos. Eles têm que ser bem clarinhos para dar um efeito de ovinho de passarinho. Mas se vocês quiserem fazer colorido, também vai ficar bem bacana. Sempre uma partezinha dele, ó, mais escurinha e o outro lado mais clarinho. Aqui. Pintura dos ovinhos. Com a tinta, o lápis de cor, canetinha também, mesmo efeito. Um lado mais clarinho e o outro mais escurinho. Feito isso, como o meu ovo é de passarinho, ele tem umas manchinhas, ó, que a prof vai fazer aqui, ó. Uma manchinha no ovinho, ó, para ele parecer bem real. Esse tá molhado, ainda não dá. Ó, vai dando um efeito de ovinho de verdade. Passando um tom de amarelinho um pouquinho mais escuro. E depois nós vamos botar um tom de marrom. Esse mesmo efeito a gente consegue com uma canetinha e com um lápis de cor. Fazendo com pincel, que é mais rápido. E assim a gente consegue ganhar um tempo. Agora, já estão ficando com cara de ovinhos. Vou pegar uma cor um pouquinho mais escura ainda e fazer mais um efeito aqui no nosso ovinho. E quanto mais detalhes, mais real parece o nosso ovinho. Ó, vai surgindo muitas manchinhas, vão surgindo manchinhas com cara de ovinho de passarinho. Olha lá. Bom, agora a gente pode usar uma canetinha, a gente pode usar
o lápis de cor bem apontadinho, um pincel fininho, e nós vamos fazer os galinhos da guirlanda, ó. Esses galinhos passam por toda a guirlanda. Eles podem estar encaixadinhos nas folhinhas, ó. E aí começa a surgir a nossa guirlanda de Páscoa. Porque antes as folhinhas estavam todas soltas, ó. Agora a gente vai colocar na nossa guirlanda. Quanto mais galinho a gente conseguir colocar, mais bacana vai ficando, ó. Então, isso pode ser feito com a canetinha, o lápis de cor bem apontadinho, ou o pincel fininho, como a prof tá fazendo, ó. Se quiserem marcar antes com lápis, tem medo de fazer, também pode ser marcado antes com lápis. Cada folhinha pode estar grudadinha. A nossa guirlanda. E tá surgindo. Quanto mais galinho, mais bacana vai ficar. Bom, aqui já temos bastante galinhos, folhinhas. Se a gente vê que precisa colocar mais alguma folhinha, a gente coloca. Quanto mais cheio, mais bacana fica. Então, a gente pode depois colocar bastante movimento de folhinhas na nossa guirlanda, ó. Certo? Olha lá. E aí a gente vê se ficou bem cheinho e podemos ir para a próxima etapa. Acho que deu. Aí cada um vai sentir o quanto de folhinha tem vontade de colocar, certo? Quanto mais a gente colocar, mais bacana fica. Bem cheinho, certo? Bom, eu gosto do estabilo porque é fácil pra gente fazer o contorninho. Ó. Aí a gente pode fazer contorninho dos ovinhos, das folhinhas. Pode usar alguns pontinhos nos ovinhos. E depois de tudo contornado, vamos contornando cada folhinha. Pode colocar um pouquinho nos galinhos também. E aí vai destacando todos os desenhos que nós fizemos, ó. Vai dar um efeito de destacar todo o nosso desenho, ó. Então, é um trabalho que dá para se fazer com o estabilo. Quem quiser fazer com pincel bem fininho, também pode fazer com pincel. Mas o estabilo já resolve bem mais seguro
o nosso efeito. E por último, depois de fazer todo esse desenho com o estábilo nas folhinhas, nós vamos destacar o Feliz Páscoa. Ó, ainda pode fazer um efeito gráfico aqui, ó. Páscoa. Ó, e vamos fazendo o nosso contorno. Ó, e aí vamos pintando as letrinhas. Estou usando estábilo. Vocês podem usar canetinha, lápis de cor, tinta. Eu gosto do estábilo porque ele é bem fininho, preenche bem, dá um efeito bacana nas letrinhas. Certo? Então, temos aqui a nossa guirlandinha de Páscoa prontinha. Só falta alguns detalhezinhos aqui de contorno, uns ovinhos que faltaram. Uma sugestão que a prof dá para vocês podem gravar um filminho fazendo a guirlanda e enviar para as pessoas que estão longe, para a vovó, para a titia, para um irmão, para alguém que não pode estar com vocês nessa Páscoa. E a gente faz o filminho pintando e sem esquecer de colocar o nome de vocês embaixo. 2020. E pronto. Está pronta a nossa guirlandinha de Páscoa. Como a prof disse, vocês podem fazer bem coloridinha, como vocês quiserem. Eu coloquei já as cores reais dos ovinhos, das folhinhas, para dar um efeito de guirlanda de verdade. Mas vocês podem fazer bem divertida, bem colorida, colocar um coelhinho, colocar o que vocês quiserem. Queridos, uma feliz Páscoa de todos nós. Estamos com muitas saudades e contando os dias para voltar. Grande beijo para todos, façam muitos desenhos, aproveitem todas as canetinhas, lápis de cor que vocês têm e façam coisas bem lindas para mostrar para a prof depois. Um beijo bem grande para todos. Feliz Páscoa, queridos!